Saudação a você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 7 de março, o calendário litúrgico da Igreja celebra a memória de Santa Perpétua e Santa Felicidade mártires. Essas duas santas, elas morreram martirizadas em Cartago, na África, no dia 7 de março do ano de 203. Perpétua era uma jovem mãe de 22 anos, que tinha um bebê de poucos meses. Ela pertencia a uma família rica e muito estimada por toda a população. Enquanto estava na prisão, a pedido de seus companheiros mártires, foi escrevendo um diário de tudo aquilo que ia acontecendo. Felicidade era uma escrava de Perpétua. Era também muito jovem, e na prisão ela deu à luz a uma menina, que depois os cristãos se encarregaram de criar muito bem. As acompanharam em seu martírio alguns escravos que foram aprisionados junto com elas. E o catequista, o diácono Sáturo, que as havia instruído na religião e assim é preparado para o batismo. Ele também as acompanhou. Sáturo, ele não foi preso, mas ele se apresentou voluntariamente. Os antigos documentos que narram o martírio destas duas santas eram imensamente estimados na antiguidade. E Santo Agostinho diz que eram lidos nas igrejas, com grande proveito para os ouvintes. E esses documentos, eles narram o seguinte: no ano de 202, o imperador Severo mandou que os continuassem sendo cristãos e não tivesse adorado aos falsos deuses, tinham que morrer. Perpétua estava celebrando uma reunião religiosa em sua casa de Cartago, quando chegou os soldados do imperador e a levou prisioneira, junto com a sua escrava Felicidade e os escravos Revocato, Saturnino e Segundo. Diz Perpétua no seu diário: nos jogaram no cárcere e eu fiquei consternada, porque nunca tinha estado em um lugar tão escuro. O calor era insuportável. Éramos muitas pessoas em um subterrâneo muito estreito. Parecia que ia morrer de calor e de asfixia, e sofria por não poder ter junto a mim o meu filho, que era de tão poucos meses e que necessitava muito de mim. O que eu mais pedia a Deus era que nos concedesse um grande valor de sermos capazes de sofrer e de lutar por nossa santa religião. Afortunadamente, no dia seguinte, chegaram os diáconos católicos e deram dinheiro aos carcereiros para que passassem aos presos a outra habitação, a outro lugar menos sufocante e menos escuro que o anterior. E foram levados a uma sala onde pelo menos entrava a luz do sol e não ficavam tão apertados e incômodos. E permitiram que levasse o menino a Perpétua, o qual estava secando de pena e acabamento. Ela disse em seu diário: desde que tive meu pequeno junto de mim, e aquilo me parecia uma prisão, mas aquilo não me parecia uma prisão, mas um palácio, e me sentia cheia de alegria. E o menino também recobrou sua alegria e o seu vigor. As tias e avós se encarregaram depois da sua criação e da sua educação. O chefe do governo de Cartago chamou a juízo a Perpétua e seus servitores. Na noite anterior, Perpétua teve uma visão, na qual foi dito que teriam que subir por uma escada cheia de sofrimentos, mas que no final de tão dolorosa pendente estava um paraíso eterno que lhe esperava. Ela narrou aos seus companheiros a visão que tinha tido e todos se entusiasmaram e se propuseram a permanecer fiéis na fé até o fim. Primeiro passaram os escravos e o diácono. Todos proclamaram diante das autoridades que eles eram cristãos e que preferiam morrer antes que adorar a falsos deuses. Logo chamaram a Perpétua. O juiz lhe rogava que deixasse a religião de Cristo e que se passasse a religião pagã e assim salvaria a sua vida.
e recordava que ela era uma mulher muito jovem e de família rica. Mas Perpétua proclamou que estava resoluta a ser fiel até a morte à religião de Jesus Cristo. Então chegou seu pai, que era o único da família que não era cristão, e de joelhos lhe rogava, lhe suplicava que não persistisse em chamar-se cristã, que aceitasse a religião do imperador, que o fizesse por amor ao seu filho, ao seu pai, ao seu filhinho. E ela se comovia intensamente, mas terminou dizendo-lhe: Pai, como se chama esta vasilha que é aqui na frente? Uma bandeja, respondeu o pai. Pois bem, essa vasilha deve ser chamada de bandeja, e não de pote ou colher, porque é uma bandeja. E eu, que sou cristã, não posso me chamar pagã, nem de nenhuma outra religião, porque sou cristã e quero ser para sempre. E acrescenta no diário escrito por Perpétua: meu pai era o único da família que não se alegrava porque nós íamos ser mártires de Cristo. O juiz, então, decretou que os 3 jovens seriam levados ao circo e ali, diante da multidão, seriam destroçados pelas feras no dia da festa do imperador, e que as 2 mulheres seriam jogadas e amarradas diante de uma vaca furiosa para que as massacrasse. Mas havia um inconveniente: Felicidade ia ser mãe, e a lei proibia matar uma mulher que ia dar à luz. E ela sim desejava ser martirizada por amor a Cristo. Então os cristãos oraram com fé e Felicidade deu à luz a uma linda menina, a qual foi confiada a cristãs fervorosas, e assim ela pôde sofrer o martírio. Um carcereiro debochava dizendo: agora se queixa pelas dores do parto, e quando chegarem as dores do martírio, o que fará? Ela respondeu-lhe: agora sou fraca, porque sofro a minha pobre natureza, mas quando chegar do martírio, a graça de Deus me acompanhará e me encherá de força. Os escravos foram jogados às feras, que os destroçaram, e eles derramaram, assim, valentemente seu sangue por nossa religião. O diácono Sátoro, ele tinha conseguido converter ao cristianismo a um dos carcereiros chamado Prudente, e disse-lhe: para que vejas que Cristo sim é Deus, te anuncio que serei jogado a um urso feroz, e essa fera não me causará dano algum. E assim sucedeu. O amarraram e o aproximaram da jaula de um urso muito agressivo. O feroz animal não quis fazer-lhe nenhum dano, e ao contrário, deu uma tremenda mordida no domador, que tratava de fazer com que se levantasse contra o santo diácono. Então, soltaram um leopardo, e este, com uma dentada, destroçou Sátoro. Quando o diácono estava moribundo, untou com seu sangue um anel e o colocou no dedo de Prudente, e este aceitou definitivamente tornar-se cristão. Perpétua e Felicidade foram envolvidas dentro de uma malha e as colocaram na metade da praça e soltaram uma vaca bravíssima, a qual as chifrou sem misericórdia. Perpétua unicamente se preocupava por ir arrumando a roupa de maneira que não desse escândalo a ninguém por parecer pouco coberta, e arrumava também os cabelos para não parecer despenteada como uma chorona pagã. As pessoas emocionadas ao ver a valentia destas 2 jovens mães pediu que as tirassem pela porta onde saíam os gladiadores vitoriosos. Perpétua, como voltando de um êxtase, perguntou: e onde está a tal vaca que ia me atacar? Mas logo esse povo cruel pediu que voltasse a trazê-las e que a cortassem-lhe a cabeça diante de todos. E ao saber dessa notícia, as 2 jovens valentes se abraçaram emocionadas e voltaram à praça. Felicidade teve a cabeça cortada com a machadada, mas o carrasco, que tinha que matar Perpétua, estava muito nervoso e errou o golpe. Perpétua, então, deu um grito de dor, mas estendeu bem a cabeça sobre o cepo e indicou ao carrasco com a mão o lugar preciso de seu pescoço onde devia dar a machadada. Assim, esta mulher
valorosa até o último momento, demonstrou que se morria mártir era por sua própria vontade e não com toda a generosidade. Essas duas mulheres, uma rica e instruída e a outra humilde e simples serva, jovens esposas e mães, que na flor da vida preferiram renunciar às alegrias de um lar com tal de permanecer fiéis à religião de Jesus Cristo. O que nos ensinam? Sacrificaram um meio século que poderia restar-lhe de vida nesta terra e estão há mais de 17 séculos gozando o paraíso eterno. Santa Perpétua e Santa Felicidade, rogai por nós.